vamos nos harmonizando com o alto neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e do aprendizado. E amparados e sintonizados com o plano maior, abramos o nosso coração para recebermos os ensinamentos da aula de hoje, a fim de aplicá-los em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso O que é o Espiritismo, e hoje eu convido você para que me acompanhe em nossa segunda aula, parte A, cujo tema é Deus e as Três Revelações. E no início desta aula, eu gostaria de tecer algumas considerações que nos serão importantes para que nós possamos compreender por que as três revelações nos trazem concepções diferenciadas de Deus, embora todas elas provenham de uma única fonte. Não nos esqueçamos nunca que toda revelação é de origem divina e tenha um compromisso com a verdade. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, nas suas questões 5 e 6, nós encontramos lá a seguinte questão que Kardec faz, né? A pergunta que Kardec faz aos espíritos que o auxiliaram na codificação da doutrina. Todos os homens possuem o sentimento intuitivo da existência de Deus? E os espíritos respondem a ele que sim, que todos os homens possuem esse sentimento intuitivo. O que é uma coisa intuitiva? É algo que nós trazemos conosco como verdade irrefutável. Então os espíritos respondem a Kardec, sim, todos os homens possuem o sentimento intuitivo da crença em Deus. E Kardec faz mais uma pergunta. Mas esse sentimento intuitivo, ele não poderia estar fundamentado na educação ou em ideias adquiridas? Os espíritos respondem mais uma vez que se assim o fosse, ele não estaria presente mesmo entre os selvagens, ou seja, ele não seria universal. E também é esse sentimento intuitivo da crença em Deus que leva o homem naturalmente à busca da ligação com a divindade através da lei através da adoração, que também é uma lei divina. E olha que interessante, que também existe entre todos os povos, se bem que se expresse de forma diferente. Nós encontramos isso na pergunta 652 do Livro dos Espíritos. Então nós concluímos o seguinte, que a concepção de Deus, ela evolui à medida em que o homem também evolui, né, intelectual e moralmente. Então o homem, através da sua evolução moral e intelectual, ele vai aperfeiçoando a sua concepção de Deus, assim também como ele vai aperfeiçoando a sua maneira ou a sua forma de adorá-lo. Concluímos, portanto, que a evolução da ideia de Deus, ela é relativa ao grau intelectual dos povos e ao progresso espiritual da humanidade. O Livro dos Espíritos, na sua questão 11, nos diz que à medida em que o homem se depura, né, depura o seu senso moral, o seu pensamento penetra mais facilmente o âmago das coisas e então ele vai fazendo uma ideia mais justa da divindade. Se nós observarmos a história da humanidade, nós poderemos perceber essa concepção evolutiva de Deus através dos tempos. Antes de nós fazermos, né, uma pequenina jornada através da história da humanidade, nós vamos mostrar alguns exemplos, né, dessa concepção de Deus através dos tempos. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esta colocação que está na pergunta 668 do Livro dos Espíritos, que nos diz que a palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito ampla. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Vamos tentar entender isso? É o seguinte, o homem, olhando ao seu redor,
e verificando todos os fenômenos que ele não conseguia entender e muito menos, né, praticar, porque estava fora da sua condição humana, ele então pensava que aqueles fenômenos eles fossem executados por deuses, né? Tivessem a sua fonte na ação dos deuses. Podemos entender isso quando nós verificamos que aquele homem muito primitivo, né, que observava lá os fenômenos da natureza que ele não entendia, e ele temia, né, porque não entendia e os temia. Então ele acreditava que raios, trovões, né, chuvas, tudo isso fossem ações de deuses, né? Eram ali deuses que estavam ali realizando todos aqueles fenômenos que ele julgava por falta de compreensão sobre-humanos. Na mitologia greco-romana, então nós vamos lá no politeísmo, mais um exemplo que a gente vai dar. Nós não estamos seguindo uma linha do tempo. É só para que nós possamos compreender aquilo que nós estamos colocando, né? Se nós formos lá nas regiões politeístas, né? O que é politeísmo? É a crença em vários deuses. Nós pegamos aqui como exemplo a mitologia greco-romana, né, o politeísmo greco-romano, onde nós vamos ver que ali também os deuses eram concebidos sob a forma humana. E eles presidiam não só os fenômenos da natureza, mas também projetavam a personalidade humana. Então, se nós formos lá, né, no politeísmo grego, nós vamos encontrar deuses como Poseidon, deus dos oceanos, Phobos, deus do medo, Eros, deus do amor, Afrodite, deusa da beleza, e assim por diante. Somente e mesmo, né, quando foi trazida ao homem, nós vamos ver isso na primeira revelação, né? Quando foi trazida ao homem a concepção de um Deus único, esse Deus ainda era concebido à imagem e semelhança do homem, com características humanas e imperfeitas. Somente com o advento da doutrina espírita, no século XIX, cujo marco inicial é a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nós vamos ter ou receber uma concepção de Deus totalmente desvinculada de qualquer característica humana. Então, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, na sua primeira questão, quando Kardec pergunta: "Que é Deus?", os Espíritos vão lhe responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema? Nada supera a inteligência divina. E aqui nós vamos fazer uma consideração importante. Eles não dizem causa primeira, porque se eles dissessem causa primeira, né, isso implicaria na existência de uma segunda causa, uma terceira causa e assim por diante. Mas eles dizem causa primária, ou seja, uma causa essencial, fundamental e indispensável para que as outras causas ocorram. Então, tudo que existe tem como causa primária Deus, a inteligência suprema. Quando nós dizemos que nós acreditamos em Deus, nós o fazemos normalmente baseados, né, ou na intuição, ou na evidência material dos fatos, ou na revelação. Na intuição, né, que tem como fundamento o sentimento. Lembram-se quando nós falamos lá no início da nossa aula que todo homem possui, né, a intuição da crença de Deus? A doutrina espírita, quando ela nos coloca no Livro dos Espíritos as provas da existência de Deus, ela se baseia na razão, ou seja, na evidência material dos fatos. E também nós temos a revelação, que nós vamos ver depois, fundamentada na crença religiosa. Então, a doutrina espírita, que se baseia para provar a existência de Deus através da razão, ela se fundamenta onde? Na evidência material dos fatos. E fundamentada em duas premissas principais. A de que não há efeito sem causa
E então os espíritos nos pedem para que nós procuremos a causa de tudo que não é obra do homem, né? E eles nos dizem, procure a causa e a vossa razão vos responderá. E a segunda premissa é a seguinte, a de que pela obra se conhece o autor. Então, eles nos convidam, né, a observar a natureza, o universo, aonde tudo é regido por leis perfeitas, leis harmônicas, todas elas visando uma finalidade útil. Nós falamos lá de 3 fundamentos, o terceiro é a revelação. A revelação fundamentada na fé religiosa. Mas antes que nós falemos da revelação, vamos entender o que significa revelação. Revelação, né? A palavra revelar vem do latim, que significa sair de sob o véu, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Quando nós falamos em revelação religiosa, nós estamos falando das verdades espirituais que o homem não tem condições de acessar pela sua inteligência ou pela sua sensibilidade espiritual, mas que são verdades necessárias para o progresso humano. Então, o que acontece, né? Deus, então, revela através dos seus emissários, profetas, médiuns, essas verdades que são necessárias para a evolução do homem. Deus revelou ao homem as suas leis paulatinamente e a humanidade reconhece como sendo 3 as revelações que chegaram ao homem, trazendo-nos então a revelação das leis divinas. Essas revelações foram sempre adequadas ao grau de evolução do povo ao qual ela se destinava, à época e ao local também, né? Ao qual essa revelação deveria ser dirigida. Nós temos como 3 revelações, né? A doutrina espírita assim nos informa. Nós temos a primeira revelação, personificada em Moisés, a segunda revelação, personificada em Jesus, e a terceira, nós temos a doutrina espírita. A primeira revelação, né, nos foi trazida por Moisés, mais ou menos a 1300 a.C., tinha como caráter principal a justiça divina. Moisés trouxe-nos a concepção de um Deus único. Recebeu de Deus os 10 mandamentos, um código de conduta moral adaptado ou capaz de impressionar o povo daquela época, que ainda tinha, né, uma noção de justiça muito rudimentar e um senso moral pouco desenvolvido. Então, como foi, né, como era o Deus que Moisés nos apresentou? Então, era um Deus todo-poderoso, um Deus Senhor dos exércitos, né? Um Deus que julgava, um Deus que punia, um Deus que não tinha misericórdia, né? Um Deus que, na verdade, ele representava, né? Projetava em si todas as características do povo da época. Somente um Deus apresentado dessa forma poderia ser entendido e aceito por um povo da condição evolutiva na época de Moisés, né? A segunda revelação nos foi trazida por Jesus. Jesus, né, que, segundo o Livro dos Espíritos nos informa, é o espírito mais perfeito que já esteve entre nós, governador espiritual do planeta Terra, segundo nos informa Emmanuel em A Caminho da Luz, e que já diz o seguinte: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, deixando claro, né, que ele não veio, em momento algum, contradizer a lei mosaica, mas sim desenvolvê-la e adaptá-la à compreensão
do homem da época. O caráter principal da segunda revelação, o amor. Jesus veio nos mostrar que apenas através do amor o homem pode redimir-se. Veio nos mostrar que o amor é o único caminho que nós devemos trilhar para que nós possamos alcançar essa perfeição relativa que todos nós alcançaremos um dia. E um amor que ele não só, sobre o qual ele não somente falou, mas acima de tudo ele exemplificou através da tolerância, da paciência, do perdão. Ele auxiliava a todos que necessitavam dele da mesma maneira. Então Jesus veio nos revelar a importância do amor para a redenção da humanidade. Veio nos mostrar um Deus a quem ele chamou de Pai. E no momento em que ele chamou Deus de Pai e a nós de irmãos, ele estendeu a paternidade divina para toda a humanidade. Então não mais um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus parcial, um Deus que julgava, um Deus que condenava, mas um Deus Pai, amoroso, misericordioso, justo e bom. Não mais um juiz implacável, mas aquele que concede a cada um segundo as suas obras. Um ser superior, sem as paixões humanas. Aí nós chegamos à terceira revelação, a doutrina espírita, cujo caráter principal é a verdade que consola. A doutrina espírita, então, resgata o cristianismo em toda a sua pureza, relembra, esclarece e desenvolve tudo aquilo que Jesus não pôde dizer a seu tempo, porque não seria compreendido. E mais uma vez, adaptou todos esses ensinamentos ao grau de adiantamento do homem da época. Quando nós falamos que a doutrina espírita é a verdade consoladora, nós nos questionamos por quê? Porque ela nos mostra quem somos, de onde viemos. Ela nos afirma que somos todos espíritos imortais. Tivemos um começo, não teremos fim, e que todos temos como destinação, como já foi dito, alcançarmos a perfeição relativa. E dizemos relativa porque essa perfeição ela diz respeito à criatura, porque só Deus é absolutamente perfeito. E ela mostra principalmente qual é a nossa destinação, qual é a finalidade das nossas vidas. Por que estamos aqui? Estamos aqui para que possamos, através das experiências que a vida material nos fornece, possamos crescer intelectual e moralmente. E nos mostra principalmente aí o grande consolo que a doutrina espírita nos traz, a causa dos nossos sofrimentos, mostrando-nos que os nossos sofrimentos, eles não decorrem de castigos divinos, mas nós sofremos toda vez que, por escolha nossa, nós nos afastamos das leis de amor, criadas por Deus para que pudéssemos nos conduzir em nossas jornadas evolutivas. Nos afastamos delas e sofremos. E como é o Deus que a doutrina espírita nos traz? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um Deus que se revela através de suas leis perfeitas e imutáveis. A primeira revelação, ela foi personificada em Moisés e tinha um caráter regional. A segunda revelação, personificada em Jesus, também com um caráter regional. Já a terceira revelação, a doutrina espírita, tem um caráter coletivo, fruto da manifestação de vários espíritos. Isso porque, isso nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, item 2,
que Deus quis que a verdade, o que as verdades que a doutrina espírita nos traria, elas fossem levadas a todos sem exceção e de uma forma mais rápida. Portanto, esse caráter coletivo e diferenciado das outras duas revelações. Aí nós nos perguntamos, nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus? E os Espíritos nos dizem, né, que somente quando nós atingirmos a perfeição, nós poderemos perceber Deus em todo o seu esplendor. E olha que maravilha! Essa passagem do Livro dos Espíritos nos remete àquela frase de Jesus, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, todos nós um dia, nós, através, né, do alcance dessa perfeição relativa a que todos nos destinamos, nós poderemos perceber Deus, sentir Deus em nós, em todo o seu esplendor e em toda a sua grandeza. Mas nos diz o Livro dos Espíritos que, embora nós não possamos ainda conhecer ou acessar a natureza íntima de Deus, nós podemos fazer ideia de algumas das suas perfeições. Perfeições essas, segundo nos diz o Livro dos Espíritos, elas devem estar em grau infinito. E se assim não fosse, Deus não seria Deus. Então nós temos como atributos divinos. E o que são atributos? Atributo é aquilo que pertence a uma determinada pessoa, né? Os atributos, eles são próprios de um determinado indivíduo. Então, os atributos de Deus, né, segundo a doutrina espírita nos coloca, Deus é onipotente, eterno, imaterial, único e imutável. E soberanamente justo e bom. Aí Kardec pergunta aos espíritos novamente, mas através de todas as colocações, né, que nós fizemos anteriormente, Deus é onipotente, Deus é imaterial, nós podemos ter uma ideia completa dos seus atributos? Os espíritos respondem que do nosso ponto de vista, sim. Porque nós ainda não podemos conceber uma inteligência acima de todas as inteligências, não é? E a nossa linguagem, né, que é ainda restrita às nossas ideias e sensações, não tem condições de exprimir muitas vezes aquilo que eles querem nos dizer. No final deste capítulo sobre Deus, né, primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dão dois grandes conselhos. Isso na questão de número 14, que encerra o capítulo. Eles nos dizem o seguinte, que o que nós temos por hora, né, de ter como essencial e certo em nossas vidas é a crença de que Deus existe. E eles dizem, olha, disso vocês não podem duvidar. E dizem ainda, crede-me, não vades além, porque senão vocês vão entrar em um labirinto do qual vocês não vão conseguir sair. E um outro conselho, né? Que ao invés de nós ficarmos ali tentando acessar informações a respeito de Deus, que nós ainda não temos condições evolutivas de entender, ele diz, ó, vamos estudar as nossas próprias imperfeições, que é mais útil do que tentar penetrar o impenetrável. Mas vejamos bem, penetrar o impenetrável agora, na nossa atual condição evolutiva, porque o Livro dos Espíritos nos diz que, não é, o véu se ergue na medida em que o espírito se depura. Então, na medida em que nós vamos evoluindo e nos depuramos espiritualmente, nós vamos acessando, né, determinadas informações que atualmente ainda nos são interditas. O que nos resta por hora é a urgência de fazer com que Deus exista dentro dos nossos corações. E vamos pensar um pouco. O que adianta nós ficarmos teorizando sobre Deus? Aliás, é muito válido, né? Nós estamos aqui para conhecer, para ampliar conhecimentos, né? Para buscar cada vez mais explicações para aquilo que nós ainda não compreendemos. Mas o que adianta um Deus fora de nós? Uma concepção apenas de Deus, uma concepção teórica. Nós temos, né, que fazer com que Deus exista dentro dos nossos corações, refletindo-se em nossas atitudes, em nossos pensamentos e em nossas palavras.
E aqui eles nos estão convidando a nossa tão conhecida reforma íntima, né? Sem a qual nós realmente não conseguiremos evoluir em moral para que nós possamos encontrar a felicidade que nós tanto procuramos. Nós dizemos tanto às vezes, eu sou infeliz, né? Esse mundo não me traz felicidade. Mas isso tudo ocorre porque nós nos distanciamos das leis divinas. E à medida em que nós procuramos segui-las, procuramos crer em um Deus soberanamente justo, a guiar, a nos dirigir nas nossas jornadas evolutivas, com certeza, né, é começar a colocar Deus não só fora de nós, mas em nós, através de atitudes, pensamentos e palavras, nós vamos ver como nós vamos realmente ir ao encontro dessa vivência feliz que nós tanto queremos para nós, né? E nós gostaríamos de, ao término da nossa aula, conversarmos um pouquinho sobre esse atributo de Deus que é o que mais nos fala ao coração, né? Deus é soberanamente justo e bom. E em que consiste a soberana justiça? Em dar a cada um segundo as suas obras. Vejam bem, nós hoje não concebemos mais um Deus que julga, que pune, que condena, mas um Deus que criou leis perfeitas para conduzir o espírito na sua jornada evolutiva. E uma delas a lei de causa e efeito, né? Que faz com que nós busquemos a responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas, mostrando-nos que tudo aquilo que nós escolhemos gera uma consequência, que nós teremos que inevitavelmente enfrentar dentro desta reencarnação ainda ou em próximas reencarnações. Em que consiste sua soberana justiça? E aqui nós vamos vamos meditar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essas colocações. Será que Deus pune? Deus castiga? Deus condena? Esse era o Deus, a concepção de Deus necessária ao homem com entendimento na época de Moisés. Hoje nós já sabemos que Deus não pune, não castiga, não condena, Ele dá sempre uma nova oportunidade, que nos vem através das várias reencarnações a que estamos submetidos, quando nós temos a grande oportunidade de nos reconciliarmos com as leis divinas que nós desprezamos em encarnações passadas e também reconciliarmos-nos com os nossos desafetos, aprendendo a amar. Nós gostaríamos de deixar aqui, como fixação do nosso aprendizado, 3 questões. Gostaríamos que você, que está me ouvindo neste momento, tentasse respondê-las. E caso não consiga, volte lá para o início da nossa aula, ouça outra vez, que com certeza você vai conseguir responder a todas essas questões. Deixamos também uma bibliografia, que foi usada na nossa aula, para que nós possamos consultar posteriormente ou ainda ampliar os nossos conhecimentos. E como reflexão final, nós gostaríamos de trazer a você que me ouve essa frase: somos todos filhos de Deus que estamos através de caminhos diferentes, voltando para casa. Essa frase simboliza bem toda a nossa jornada, todas as nossas jornadas reencarnatórias, principalmente esta que nós estamos vivenciando neste momento. Então nós estamos aqui, espíritos encarnados no mundo material, para que através dos desafios da vida, das experiências que nos são, pelas quais nós tenhamos que passar, nós possamos evoluir. E nós estamos todos a caminho de casa, porque um dia nós partiremos daqui, nós desencarnaremos e voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E nós gostaríamos de deixar aqui a seguinte reflexão, que embora essa nossa
o caminho que nós estejamos trilhando nesta atual reencarnação seja um caminho difícil, seja repleto ele de desafios, traga-nos alguns sofrimentos, e isso é natural, não é? Que nós nunca nos sintamos desamparados por Deus. Deus, através das suas leis, como nós já dissemos, nos deixou o roteiro certo, o roteiro seguro, o roteiro que Jesus nos trouxe através da vivência do amor, para que nós pudéssemos nos conduzir com serenidade, com equilíbrio, nessa nossa jornada evolutiva e em todas as outras que virão. E jamais nos esqueçamos que o seu amor também se faz presente em nossas vidas. Basta que nós abramos para Ele, para Deus, né, os nossos corações e deixemos que Ele atue em nós, atue sobre os nossos desafios da vida e, confiantes, nós sigamos em frente, na certeza de que somos espíritos imortais, criaturas divinas, em aprendizado ainda, não é? Mas que com certeza nós, tendo, não é, as leis divinas como guia e o amor de Jesus em nossas vidas, conseguiremos sair deste grande desafio que se chama vida com sucesso e com paz em nossos corações. E aqui então nós deixamos o nosso abraço, agradecendo a você que teve a paciência e o carinho de me ouvir, aguardando você em uma próxima oportunidade. Olá, seja bem-vindo ao curso O que é o Espiritismo. A aula de hoje, o maior mandamento, ensinamento de Jesus, que está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vamos lá? O objetivo da nossa aula será apresentar o ensinamento de Jesus sobre o maior mandamento, mostrar por que os 10 mandamentos se resumem em 2, conscientizar da importância do amor ao próximo como a si mesmo. Vamos lá? O que é maior? Maior é tudo que excede o outro em duração, espaço, intensidade, número e tamanho. E o que é mandamento? Mandamento tem origem no verbo mandar e significa ordem, regra ou lei. E quando nós falamos em lei, lembramos que possuímos 2. A primeira, leis humanas. As leis humanas, suas características são de temporalidade, de possibilidade de mudança, diferença em cada nação, ou diferentes em cada nação, muitas interpretações. Já as características das leis divinas, sua eternidade, sua perfeição, sua imutabilidade, igualdade para todos, em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer espaço, em qualquer nação. Por isso, ela é universal. Também está inscrita na consciência da criatura desde o momento da sua criação. Já foi colocada em cada criatura quando ela despertou para este mundo real. Também ela é uma revelação que é feita em todos os tempos da humanidade, mas a compreensão, esta sim, é de acordo com a evolução do pensamento humano. Interpretamos as leis divinas de forma diferente lá na antiguidade, na alta antiguidade, no princípio de tudo. E hoje nós compreendemos as leis divinas pelos sentimentos e pela razão. Maior representação que temos aqui no mundo são os mandamentos recebidos por Moisés. Nós temos representação de 10, mas sabemos que a sua legislação contemplava muito mais mandamentos.
Mas vamos aos 10, que são especialmente os 10 tratados por Jesus, reforçado no seu ensinamento do maior mandamento, onde nós temos primeiro, segundo e terceiro. Os 3 estão conectando criatura diretamente ao Criador, por meio da adoração, da reverência e da gratidão. Depois nós teremos do 4º ao 10º mandamento uma relação ético-moral entre as criaturas consigo mesmas, criaturas com outras criaturas e criaturas com o Criador, porque é um comportamento ético-moral de respeito. Vamos conhecer o ensinamento de Jesus sobre o maior mandamento? Os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, as 2 seitas que se antagonizavam, se reuniram em conselho. E um deles, que era o doutor da lei, para tentar o mestre, fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Primeira pergunta. Ele era mestre, ele era doutor da lei. Logo, ele conhecia, ele defendia e ensinava a lei. Por que a pergunta? Para tentar Jesus. Se Jesus desse uma resposta que fosse contrário ao ensinamento de Moisés, poderia ser levado ao conselho, poderia ser julgado e poderia ser condenado. Mas o mestre conhece a intenção e o coração de cada criatura que está à sua volta, pois ele vivia entre os povos, entre o povo, entre o mais simples até o mais poderoso. Então ele sabia desta pergunta e sabiamente, porque vivia agindo dentro da lei de Deus, vivendo a lei de Deus nas suas ações, o que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ou seja, não tem dúvida, o mestre não veio destruir absolutamente nada do que Moisés ensinou ou do que os profetas deixaram como ensinamento. E Jesus está afirmando que nós precisamos amar o nosso Deus de todo do nosso coração, ou seja, de todo o nosso sentimento, a ponto de ter este sentimento sublimado nas nossas ações. Por meio do quê? Da compreensão e por meio da vivência neste mundo, compreendendo pela nossa alma e pelo nosso entendimento a necessidade de respeitar, de viver a sua lei. O segundo, quando ele nos diz que é para amar ao próximo como a ti mesmo, é muito simples. O que é que nós desejamos para nós? Nós não desejamos o bem-estar? Nós não desejamos a tranquilidade, a serenidade, a paz na nossa alma? Nós não desejamos ser perdoados, compreendidos, tolerados? Então, se nós temos essa necessidade e buscamos isso para nós, precisamos aprender a desejar isso para as outras pessoas também. E todos os mandamentos, Jesus resume exatamente desta forma: amar a Deus sobre todas as coisas, respeitando, vivenciando as suas leis, adorando, reverenciando e gratidão. E ao próximo, cumprindo exatamente os 2 mandamentos que Jesus resume toda a lei e os profetas. Por que Jesus coloca a síntese no amor como medida das nossas relações? Por que Jesus orienta que nós precisamos aprender a amar? Por que Jesus está trazendo esta necessidade de colocarmos o amor nas nossas relações? O mestre está dizendo, primeiro, que nós precisamos aprender a nos amar. E como é que nós aprendemos a nos amar?
Existe algum escrito? Existe algum manual de aprendizado? Existe alguma orientação maior que seja catalogado? Como é que se faz para vivenciar o amor? O nosso mestre nos disse. Hoje nós temos alguns indícios para caminhar na construção deste amor. Por quê? O amor a si mesmo é uma construção íntima, é uma construção interior, é um processo de evolução, onde nós, no começo, podemos gostar de coisas, gostar de pessoas, gostar de situações. Mas quando nós aprendemos a amar, nós teremos a certeza e a divisão que nós amamos pessoas, coisas nós gostamos. E isso é construção diária. De que forma? Alguns indícios, porque não se fecha aqui. Nós estamos aqui trazendo algumas possibilidades. Aceitação. Como é que nós somos? Nos aceitamos como somos, nosso corpo físico, nossas emoções, nosso pensamento. Como é que nós nos aceitamos? Estamos sofrendo por algo que não temos ou por algo que temos em excesso? Como é que está este sentimento em relação a si próprio? Pacientes conosco, respeitar os nossos limites, respeitar os limites e o tempo para conseguir ou atingir metas. Não colocar pensamentos antecipados na nossa mente, trazendo sofrimento antecipado antes da realização. Também precisamos aceitar e saber que nós não somos perfeitos, mas que nós podemos e devemos, precisamos aprender, melhorar sempre para termos uma vida melhor. Também que nós precisamos aprender a perdoar as nossas fraquezas e as nossas falhas. Quantas vezes passamos a nossa vida inteira trazendo sentimentos de mágoa, de rancor, de tristeza em relação a algo que aconteceu há tanto tempo. Sabe o que acontece? Adoecemos o corpo e adoecemos. Adoecemos a nossa alma e adoecemos o nosso corpo. Precisa disso? Lógico que não. Também a nossa autoestima. Essa precisa ser sempre bem elevada, porque a autoestima é como você está se enxergando, como eu me enxergo. Preciso me enxergar sempre bem, sempre motivada à realização, à superação. As dificuldades irão surgir, sim, mas nós precisamos sempre estar na posição de errou, falhou, recomeça. E isso precisa estar com a autoestima muito elevada, porque senão nós nos deixamos abater. Quais as palavras que usamos para nos definir? Precisam ser palavras sempre muito positivas. Palavras negativas nós gravamos como verdade. E às vezes achamos que somos algo porque falamos desta forma conosco e deixamos isso. Como que se uma atitude negativa vai tirando as nossas, ou vão tirando as nossas perspectivas, o nosso jeito de nos enxergar melhor. Precisamos também cuidar dos nossos relacionamentos, como eles nos afetam. Eles não podem transtornar a nossa alma, não podem incomodar a tal ponto que nos leve ao sofrimento, que nos leve à tristeza, que nos leve à angústia, a uma aflição. Se for assim, queridos irmãos, nós precisamos rever os conceitos do que são bons relacionamentos. Também precisamos compreender que o outro não é responsável por nosso sofrimento ou por nossas escolhas e nem pela nossa felicidade. O outro, ele pode ser um agente, ele pode ser um instrumento, mas a decisão sempre será nossa. O que é que nós desejamos? Por isso, não podemos depositar ou desejar que o outro nos faça feliz. Compreenderam? Como nós podemos modificar
o nosso comportamento íntimo, quando nós estivermos nessa condição de compreensão, de auto-amor, de vivência do amor pleno em nós, nós estamos a caminho agora de compreender que o amor ao próximo também é uma construção diária. E que ele não está desvinculado desta busca pelo nosso amor, por este auto-amor. Por quê? Porque é uma relação. Nós estamos aqui neste mundo nos relacionando diariamente com a nossa família, com os nossos amigos no trabalho, na rua, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos no mercado, no shopping, quando nós estamos na escola, no coletivo. Como que é a nossa relação? Como que é o nosso jeito de tratar o outro? Porque construir o amor pelo próximo depende da nossa forma com que nós agimos em relação a eles. Portanto, precisamos desejar ao outro o que queremos para nós. Desejamos equilíbrio, tranquilidade, serenidade, pacificação, harmonia. Desejamos tudo de bom para nós? Precisamos desejar ao outro também. Reconhecer que da mesma forma que somos ou temos as nossas limitações, desejos, vontade, que nós queremos que nos aceitem, perdão, sentimento, carência, tudo isso o outro também precisa ter o reconhecimento e nós precisamos tratá-lo como gostaríamos que nos tratassem. Sermos indulgentes e tolerantes, cada vez mais necessário neste mundo onde nós estamos vivendo numa diversidade gigantesca. Nós temos e somos um mundo plural e nós precisamos aprender a conviver com essa diversidade, quer seja religiosa, quer seja de cor, quer seja de raça, quer seja de orientação sexual. Nós precisamos aprender a respeitar as criaturas na sua individualidade. Também precisamos aprender a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Quando emitimos palavras, às vezes bastante amargas, perversas, ruins, precisamos nos colocar no lugar do outro. Como é que o outro está sentindo pelo que ele está ouvindo de mim? E perdoar as fraquezas do outro do mesmo modo que nós o fazemos conosco. Não pedimos perdão às nossas ofensas? Que nós perdoaremos aqueles que nos ofenderem? Então, está aqui essa possibilidade de aprendermos a exercitar o perdão entre as criaturas. Sendo assim, já conhecemos algumas orientações sobre o amor a si mesmo. Já sabemos também algumas orientações sobre o amor ao próximo. E o amor ao Criador? Simples, é a vivência de suas leis nas nossas vidas. E vivenciar as suas leis é ter a certeza que o amor somente será completo e a lei divina cumprida se também e igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E aí perguntamos, qual é o melhor caminho para essa evolução? Porque estamos aqui com esse objetivo. Somos espíritos encarnados, trouxemos na nossa bagagem um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório estavam ali situações, circunstâncias, pessoas com as quais nós ou passaríamos ou conviveríamos. Não lembramos. Para que nós, nessa não lembrança, reeditássemos nestas relações a busca pela vivência do amor. Amar com Jesus e em Jesus, este é o caminho para a nossa evolução. Amar com Jesus é compreender os seus ensinamentos. Compreendemos? Aceitamos? Agora nós precisamos praticar. De que jeito? A lei de Deus, que ele resume em 2 mandamentos. Vivenciar os seus ensinamentos fazendo da caridade o caminho para a nossa transformação moral. Por quê?
Caridade vem de caritas, alto valor, alto apreço, ou seja, nós reconhecemos no outro o valor que ele tem. E nós faremos ou daremos o nosso melhor para que essa criatura seja acolhida, seja amparada, seja ouvida. Receba de nós o nosso melhor, da mesma forma como Cristo fez conosco, não selecionando pessoas em absoluto, para quem ele daria um sorriso, uma orientação, um abraço, um ensino. Por isso, viver na caridade com Jesus é uma necessidade nossa, porque amar com Jesus é vivência na caridade e expressa o dever de cada criatura. Também que na prática esse amar ao próximo como a ti mesmo é um minucioso exame de consciência. E neste exame de consciência nós vamos nos perguntar: será que estamos tratando as outras pessoas como nós gostamos de ser tratados? Por isso, caminhar com Jesus é uma tarefa bastante difícil, mas necessária, para que as nossas relações sejam definitivamente pautadas no amor. E o amor com Jesus é ter a certeza, né, que o amor ao próximo é a única ponte que liga a criatura ao Criador. É a única forma onde nós podemos exercitar perdão, tolerância, indulgência, paciência, o não julgamento. Ou seja, só podemos fazer isso se tivermos e contemplarmos a existência do outro. Porque se nós vivêssemos sozinhos, solitários, nós não teríamos essa oportunidade, grande oportunidade de crescimento e transformação moral. Precisamos ter a certeza que com Jesus nós chegamos ao conceito de religião universal, que o amor é a religião universal. Pelo amor ensinado, a forma como Jesus ensinou, esta lei do amor sendo vivenciada entre as criaturas, nós chegaremos a essa conclusão aqui, como essa imagem nos propõe. Nós precisamos juntar as duas partes deste espaço, deste relevo. Nós precisamos juntar. Como é que nós fazemos isso? Somente nos unindo. Nos unindo de que forma? Pela vontade, pelo desejo, pelo amor. Por quê? Quando aprender a amar, eu vou tentar sim me aproximar do outro, compreendendo o outro nas suas limitações. E juntos nós podemos nos dirigir e devemos nos dirigir ao Criador. De que forma? Amando ao Criador e às criaturas, porque essa é a proposta da lei de amor. Aprender com Jesus a conviver com todas as pessoas à nossa volta, independente das aparências, independente da sua origem, independente do poder social, independente do poder econômico que ela possua, independente da intelectualidade, da sabedoria que ela possua, porque nada disso importa. Importa é que somos espíritos em evolução e estamos aqui com um propósito de ajudarmos uns aos outros neste caminho evolutivo, ajudando na sua necessidade, compreendendo na necessidade do outro da mesma forma que compreendemos a nossa. Quando estivermos ou quando estamos respeitando e convivendo em paz com as pessoas, o amor de Deus está sendo demonstrado e os ensinamentos de Jesus sendo vivenciados. Gente, fantástico, não é? Um mundo pacificado, um mundo amoroso, um mundo tranquilo, um mundo onde nós nos trataremos como irmãos. Essa é a proposta do nosso Mestre Jesus. Se o gênero humano praticar esses ensinamentos, chegará à unidade e à realização de seus destinos pela solidariedade, todos juntos,
e pela fraternidade, tratando como irmãos. Vai ser maravilhoso quando nós chegarmos a essa condição, porque é para isso que nós estamos aqui. Transformar este mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração só pode contemplar se nós nos regenerarmos também pelos nossos sentimentos e pela nossa razão. Para fixarmos o aprendizado, eu proponho 3 perguntas. A primeira, qual o maior mandamento? E o segundo, por que esses 2 mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés? Lembram-se? Como compreender a proposta triangular do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor às criaturas, do amor a si mesmo? E uma bibliografia para você consultar posteriormente, para acrescentar, para ratificar os seus aprendizados. E também, lembremos que o amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Mensagem escrita por Chico Xavier, quando esteve aqui conosco, e que simboliza, com certeza, o amor do nosso querido mestre ao nosso mestre maior, Jesus. Chico, entre nós, foi o que mais exemplificou o nosso mestre Jesus. E para encerrar, lembremos, o amor não pode ser somente uma palavra. O amor não pode ser somente aparência. O amor é sentimento e vivência. O amor é vivência dos ensinos do Cristo nas nossas ações. E estes ensinamentos conduzindo a cada um de nós à plenitude do amor criador. Que o Mestre Jesus seja o nosso grande companheiro, o nosso grande orientador e educador das nossas ações aqui no mundo. Se compreendermos os ensinamentos de Jesus, com certeza nós lutaremos contra os inimigos íntimos para superarmos qualquer situação onde o outro seja contemplado a ter uma vivência conosco nesta vida. Compreenderemos o outro na sua dimensão, sem querer colocar as nossas verdades como verdade do outro, mas ambos buscando conhecer a verdade ensinada por Jesus e que nos conduz ao Criador. Queria agradecer a você pela oportunidade de ter me ouvido até este momento e convidá-lo para um próximo encontro, num outro momento. Um grande abraço, que Jesus abençoe a nossa caminhada e nos envolva de amor hoje e sempre.